Essa é a apresentação do trabalho do grupo 2, do primeiro programa que foi solicitado para a gente fazer. O nosso grupo é composto por 5 pessoas: o Christian, o Frederico, Maria Júlia, o William e o Thales. Aqui, nessa apresentação, a gente vai falar sobre as convenções utilizadas antes de apresentar o programa propriamente. Então, a gente vai falar das convenções do eixo cartesiano, da orientação dos ângulos e dos momentos. Do eixo cartesiano é aquela coisa tradicional, né? Que a gente tem o y apontado para cima como positivo, o x para a direita como positivo. Daí aqui tem as representações, como fica o sinal do x e do y, tanto no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto quadrante. E no nosso programa, os elementos que estão seguindo esse tipo de convenção serão as forças. Então, tipo, a nossa barra ela vai sempre iniciar na origem do nosso eixo cartesiano e vai sempre crescer para a direita, para o nosso x positivo, para sempre facilitar, hein? Porque também, quando eu falo que uma barra tem um tamanho 10, por exemplo, ela não pode ser um tamanho menos 10, assim, tipo, no nosso dia a dia a gente não encontra coisas com tamanho negativo, então a gente fez um programa que reflete a realidade nesse sentido. Então as forças que eu aplicar em cima dessa barra, elas vão estar, a maioria delas, né, vão estar todas no primeiro quadrante, mas também podem haver forças no quarto quadrante, uma força que vem de baixo para cima, por exemplo. Os torques também. O torque também vai seguir aquele padrão da seta dupla, né, que o professor apresentou para a gente logo na primeira aula. Quando ele apontar para a direita, seguindo esse padrão X vai ser positivo, se ele apontar para a esquerda, vai ser negativo. Agora, no que diz respeito à orientação dos ângulos, a gente também vai seguir a orientação tradicional, de acordo com o círculo trigonométrico. Então, se eu caminho nesse sentido, eu tenho um ângulo positivo. Se eu caminho agora para baixo, no sentido horário, eu tenho um ângulo negativo. Por exemplo, quero representar uma força com ângulo de 90 graus atuando de cima para baixo. Então, eu venho, 90 graus atuando de cima para baixo. Agora, a minha força está atuando de baixo para cima de 270 graus. Eu posso caminhar tanto, se eu apresentar isso, né, eu caminho o círculo 270 graus e faço ela apontando aqui. Ao passo que eu também posso dizer que eu tenho uma força atuando de baixo para cima com menos 90 graus, que é a mesma representação do 270, mas eu parto da minha origem, do zero aqui, e desço 90 graus. Então aqui a gente teria o 0, 180, 270, 360. Ou 0 menos 90, e a gente pode fazer toda a parte negativa. Então a gente está livre para caminhar no nosso círculo trigonométrico dessa forma. A questão de momento, a gente vai representar um pouquinho diferente dos ângulos. Enquanto que no ângulo, para ser positivo, ele precisa caminhar no sentido anti-horário, no momento, para ser positivo, ele vai caminhar no sentido horário. E, obviamente, para ser negativo, ele caminha no sentido anti-horário. Agora a gente vai falar uma parte de limitações do nosso programa, porque certas coisas não a gente foram limitadas, né, para serem codadas. Na nossa carga distribuída, que vai ser aplicada na nossa barra, ela só pode aceitar uma. Porque se a gente colocar mais que uma carga, os gráficos que vão ser a saída do nosso programa, principalmente os de esforço interno, perdão, não vai ter uma saída muito boa, assim, muito característica dela. E daí também, por conta da nossa carga estar limitada, a nossa função de distribuição de carga também, ela vai ter o nosso polinômio, né? Ele vai ter um grau que varia de 0 a 9 só, por questão também da complexidade do algoritmo e essas coisas que podem deixar o programa mais lento. Então agora a gente vai resolver esse problema que a gente especificou mais cedo com o nosso programa, né? Então a gente está aqui na pasta do código-fonte, a gente vai abrir o page. A gente vai chamar a main, que é o nosso ponto de partida do programa. A gente vai especificar o problema agora, o tamanho da barra é de 10 metros. A gente tem uma força de 30 newtons na posição 3, fazendo 270 graus. A gente não tem momentos externos, a gente não tem torques externos, a gente tem duas fixações, um pino na posição 2 e um rolete na posição 8. A gente tem uma carga distribuída que vai de 6 a 10. O Wx é de grau 1, o coeficiente 0 é menos 6 e o preliminar é 1. Aqui a gente pode ver que a resposta aqui deu que o apoio 1 do tipo pino, que está em 2, tem 24 newtons como reação vertical, 0 na reação horizontal. E o apoio do tipo rolete tem uma resposta de 13,89 newtons na vertical e 0 na horizontal, conforme a gente tinha calculado anteriormente aqui, certo? Os resultados batem.
Ele também gera os gráficos X forças internas, o gráfico do torque, como não tem nenhum torque, está totalmente zerado. O gráfico da força normal também, já que não existe nenhuma força horizontal nesse problema. O gráfico da força cortante é apresentado aqui. A gente pode ver que ele é coerente, de 0 a 2 ele é 0, de 2 a 3 ele é 24,11, de 3 a 6 ele é realmente menos 5,9, de 6 a 8 ele tem um comportamento quadrático decrescente, né? E também aqui de 8 a 10, mas com um offsetzinho aqui, né? O mesmo vale para o gráfico de esforço externo no momento, de 0 a 2, uma função linear crescente de 2 a 3, uma função decrescente linearmente de 3 a 6, de 6 a 8 também. E de 8 a 10, a gente tem uma função que sobe crescente aqui, que é cúbica, né? E é isso, a gente vai mostrar um pouco do código-fonte agora. O objetivo da função pressure é encontrar a magnitude e a posição da força resultante causada pela distribuição de carga W de x. Para isso, pressure recebe 4 parâmetros, que é o coeficiente do polinômio W de x, o grau do polinômio W de x e o início e o fim da aplicação da distribuição de carga. Então, por exemplo, esse W de x válido para esse intervalo, tenho que P é igual a esse vetor, o grau é 3, o início é 1 e o fim é igual a 5. Entre a linha 28 e 34, o if e else servem para garantir que início é sempre diferente de fim. Porque se início é igual ao fim, então a força resultante é igual a 0. E com isso, a linha 30 seria dividida por 0. Então daria um not a number. Então, para evitar esse tipo de erro, eu sempre garanto que início é sempre diferente do fim, antes de fazer os cálculos do 29 e 30. E se for igual, a força resultante é igual a 0 e a posição é 0. Na linha 29 eu calculo a seguinte integral, dada para essa equação aqui, encontrando assim o valor da força resultante. E a linha 30, eu encontro a posição que essa força resultante estaria. Lembrando que x vezes w de x é como se eu estivesse deslocando p para a direita e adicionando 0 no início, e incrementando 1 no grau do w de x, mantendo início e fim. E assim eu consigo encontrar a posição na linha 30. E por fim, na linha 38, o sinal negativo serve para manter a direção, o sentido que força para baixo é sempre negativo. A função, então, que vai encontrar a reação dos apoios numa barra é a getReaction. Ela basicamente vai receber F contendo todas as forças, momentos e torques, assim como suas posições. Isso acontece de forma de uma matriz. E outro parâmetro é a fixação, que basicamente o tipo de apoio e a posição. Pode ser pino, rolete ou fixo engastado. O problema, então, ele é modelado numa forma de sistema linear, do modelo AX igual a D, no qual X seria, então, as reações possíveis para essas fixações. Então, o vetor X é definido aqui, eu olho para as fixações, olho para cada tipo de apoio e defino as possíveis reações. Em seguida, eu monto a matriz A, que basicamente vai definir os coeficientes desse sistema linear. Eu faço isso olhando, então, para as possíveis reações e eu modelo isso de forma a fazer 4 equações de somatório de força, momento, torque, sendo a primeira linha da matriz A, as forças horizontais, a segunda, forças verticais, depois momento e torque. Isso é feito aqui. E, por fim, o vetor B desse sistema linear é encontrado aqui. Basicamente, eu olho para todas as forças externas, momentos e torques, e eu agrupo eles também nesse mesmo modelo de horizontal, vertical, momento e torque, fazendo somatório e operações condizentes com cada coisa. Por fim, eu tenho, então, a matriz A, o vetor B, eu posso resolver o sistema linear usando uma função do próprio Tave, e esse resultado vai ser, então, o valor das reações. É só atribuir isso à variável x, e eu tenho o retorno, então, da minha função com todas as reações das fixações dessa barra. Vamos explicar o funcionamento da função de plotagem dos diagramas dos forças resultantes. Essa função recebe como parâmetros o tamanho da barra, a matriz F, que eu vou explicar daqui a pouco, e as matrizes polinômios, graus e limites polinômios, que representam as cargas
distribuídas na barra. No caso do problema, como só tem uma carga distribuída, cada uma dessas matrizes vai ter só uma linha. Mas a função considera também casos em que não existem cargas distribuídas e também que existe mais de uma carga distribuída. Bom, então, essa matriz F basicamente representa os limites de cada uma das regiões que vai ser considerada para o cálculo dos esforços internos. Então, nesse caso, ela vai representar essa força de 24,11 newtons na vertical, que atua nesse ponto, essa força de 30 newtons que atua nesse ponto, portanto, separa essas duas regiões, o início também da carga distribuída, essa reação do apoio do tipo rolete, e também o fim da carga. Essa matriz representa, ela segue ainda a convenção que foi seguida durante o restante da resolução do exercício no código, né? Então, cada uma das linhas tem 3 colunas. A primeira coluna representa o valor do que está sendo considerado ali. A segunda coluna representa o tipo do que está sendo considerado ali. Então, se esse tipo for 0, representa uma força horizontal. Se for 1, vertical. Se for 2, momento. Se for 3, torque. E a terceira coluna representa a posição que está sendo atuada aquele esforço, né? Então, bom, basicamente, para cada um dos 300 pontos que vão ser plotados, ele primeiro tem essa variável atual, que representa o final da carga da seção atual, que está sendo considerada aqui. Então, portanto, se a posição de x estivesse dentro dessa região R3, essa variável atual representaria 6 metros, que seria o final dessa seção. Então, ele verifica se existe algum polinômio. Se verificar algum polinômio, se existe algum polinômio, ele verifica se o x atual é maior que o final desse polinômio. E se for, ele diz que o polinômio acabou, que basicamente o que faz somar 1 a essa variável aqui. Se não, ele verifica se existe ainda um termo em f a ser considerado. Se existir, ele verifica se a posição atual em x é maior que o final da seção que estava sendo considerada. Então, por exemplo, se o valor de x significaria que ele está aqui em R4, mas o valor de atual ainda é o final de R3, então ele tem um loop que atualiza esse valor, o valor da linha da matriz F, até que o final da seção corresponda ao final da seção que esse valor de x está realmente. Então, até que seja 8 metros, que seria o final de R4, nesse caso específico. Bom, agora para cada um das linhas para cada um dos pontos em x, ele faz um loop para cada uma das linhas da função f, e ela basicamente considera que para valores de força vertical, ele soma essa força na força cortante, e também soma um termo ao momento, né? Então ele soma a posição dessa força vertical. Ele multiplica a posição da soma vertical, da força vertical, perdão, no valor da força, efetivamente, e soma no valor até então da matriz naquele ponto. Para forças horizontais, ele soma na normal, no subtrato da normal. Para momentos, ele soma momentos no vetor de momentos, e a mesma coisa para o torque. Para polinômios, bom, então isso basicamente garante que o valor da força cortante do momento, da normal, e do torque em cada ponto inclua todos os valores anteriores, né? Então, para que ele não fique começando sempre do zero. Bom, agora para as cargas distribuídas, o processo é muito semelhante. Então, se existe uma carga distribuída, ele primeiro chama essas variáveis de início e final, que representam o começo e o fim dessa carga distribuída. Aí, se a posição x atual estiver dentro dessa carga distribuída, né, então se o xi for maior que o início, ele soma ele considera que a força cortante atual é a força cortante anterior menos a integral da carga distribuída, efetivamente, do início da carga até x. Então, isso basicamente corresponde à equação que ΔV é igual à integral da carga distribuída dx. Agora, para o momento, é feita basicamente a conta semelhante, que seria ΔM igual à integral de v dx, do início da carga distribuída até x. Então, é basicamente isso que ele faz. Aqui ele integra de início, que é o início da carga distribuída, até x. E daqui ele integra também v, do início até x, ou o final da carga distribuída, né, que for menor. E no fim, ele soma para cada posição de x, mais um termo, que é o aumento da força cortante, que seria essa última linha aqui. Então, ele faz esse processo para cada um dos pontos em x, no caso são 300 pontos, e depois, teoricamente, cada um desses vetores aqui teria que ter todos os valores corretos para cada um dos valores de x.
Com isso, agora ele chama a função própria do tail, ele plota no eixo x os valores de x, no eixo x, dependendo do gráfico, a força cortante, a normal, o momento e o torque. Então, basicamente, esse é o funcionamento dessa função da plotagem dos diagramas.